A partir deste momento estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Domingos Gouveia com o tema A Boa Parte, do grupo Irmão Fritz. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Para o estudo dessa noite, trouxemos hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 41 e 42, que normalmente é intitulado A Boa Parte. Nessa parte do Evangelho, Lucas nos fala a respeito de Jesus em uma viagem para Jerusalém. Ele parou no meio do caminho, numa aldeia chamada Betânia, e lá moravam Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro. E, como nós sabemos, Jesus era muito amigo da família. Então Jesus parou nessa pequena cidade, a uns 3, 4 quilômetros de Jerusalém, para poder descansar, para poder se alimentar. Chegando então nessa casa, Jesus ficou falando, dando orientações para Maria. Maria ficou sentada aos seus pés. E Marta, muito ligada com as tarefas domésticas, pegando uma coisa aqui, limpando outra coisa ali. E ela falou para Jesus: Jesus, não convém que Maria também me ajude aqui a fazer as tarefas domésticas? Então Jesus falou com Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pois bem, meus irmãos, o objetivo do estudo é fazer uma reflexão na importância de priorizarmos o nosso desenvolvimento espiritual em meio às atividades do dia a dia, buscando a tão sonhada paz interior e nossa evolução contínua. É importante a gente lembrar que na época de Jesus, Roma dominava os judeus político e militarmente falando, o que era uma afronta aos costumes, principalmente nos costumes religiosos do povo. Então existia uma expectativa da vinda do Messias, que iria libertar o povo judeu do jugo romano. O que eles não sabiam, que a guerra que Jesus iria travar era consigo mesmo, era uma guerra conosco mesmo e não com outras pessoas. A gente sabe que havia uma diversidade religiosa muito grande, Naquela época existiam os fariseus e os saduceus, que formavam a maioria da classe religiosa. Mas havia também os essênios, que viviam em comunidades isoladas no deserto, e os zelotes, que representavam a resistência contra os romanos. Existia também a desigualdade social. A elite religiosa detinha o poder econômico e o povo vivendo em condições de pobreza e opressão. Então o povo esperava ver Jesus como um guerreiro, como um lutador, como um general. E ver Jesus nos mostrando exatamente o contrário, nos mostrando uma lei de amor e da outra face. Então foi nesse contexto de turbulência que Jesus apareceu. E passando 2000 anos, nós estamos a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas. Então, é necessário nós voltarmos de estudo para o Evangelho de Jesus e entender o que seria essa boa parte que Jesus nos falou. Aqui, nessa passagem, nós vemos Marta ativa e preocupada com as tarefas do mundo, e Maria contemplativa, buscando a sabedoria espiritual. Vem a pergunta: e nós? Como agimos no nosso dia a dia? A doutrina espírita nos ensina que devemos ter, na verdade, uma interação entre o corpo e o espírito, ou seja, devemos encontrar o equilíbrio entre as necessidades materiais e as necessidades espirituais. Jesus não condena Marta. Ele fala que naquele momento a melhor parte não era estar preocupada com as tarefas domésticas, mas sim com seus ensinamentos. O ideal se tivéssemos as mãos de Maria e o coração de Marta. Imagine nós, da nossa casa, e Jesus entrando. Nós não iríamos preocupar em arrumar a casa
iríamos se preocupar em ouvir os seus ensinamentos. Então, com essa passagem aprendemos a importância de buscarmos os valores espirituais que sempre ficam com a gente. Devemos lembrar que somos seres em constante evolução. Por isso é necessário a gente estudar para angariarmos mais conhecimentos e darmos andamento na nossa vida espiritual. É importante falar também que Jesus, em momento nenhum, ele tirou aqui a necessidade do trabalho. Nós sabemos que o trabalho é muito importante para a nossa vida. É através do trabalho que o mundo vai evoluindo tecnologicamente, vai evoluindo materialmente. Então, é muito importante, sim, o trabalho na nossa vida. Jesus, em momento nenhum, falou para a gente não trabalhar. Na realidade, existe um momento certo para cada coisa. E naquele momento, naquele instante, para Marta, o melhor era ouvir o Evangelho de Jesus, era ouvir os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita nos fala com bastante clareza que a boa parte é aquilo que nos faz pessoas melhores. Nós, através de nossas reencarnações, temos a oportunidade de utilizarmos nosso livre-arbítrio, que está diretamente ligado à lei de causa e efeito. Então, tudo que eu fizer na minha vida, terei consequência no futuro. Chico Xavier tem uma passagem muito interessante que ele fala com a gente o seguinte: eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso mudar agora e fazer um novo fim. Então, todos os dias da nossa vida, nós temos a oportunidade de aprender alguma coisa, nós temos a oportunidade de trazer pensamentos, trazer sentimentos e trazer o Evangelho de Jesus para a nossa vida. Essa boa parte, essa virtude que nós conquistamos, isso não será tirado da gente. Nem depois da morte, isso será tirado, isso nós devemos levar com a gente. Então Jesus, ele nos dá essa oportunidade de escolher a sua boa parte. A boa parte que Jesus nos fala é os ensinamentos dele, é colocar em prática o Evangelho de Jesus. Agora, como nós iremos escolher a boa parte? Então, é necessário a gente também colocar em ação os ensinamentos de Jesus. Jesus, com certeza, não queria que Maria ficasse apenas em posição contemplativa. Ele queria que ela colocasse em prática os seus ensinamentos. E como nós iremos saber realmente, então, qual é a boa parte? Através dos estudos. O estudo é muito importante, porque através do estudo nós iremos trazer para a gente conhecimentos, e esses conhecimentos nos darão a oportunidade de escolher entre o bem, de escolher entre o mal, de escolher aquilo que está prejudicando a nossa vida, de escolher aquilo que está fazendo a nossa vida melhorar. É muito importante, meus irmãos, a gente buscar a sintonia com o plano maior. E como iremos alcançar essa sintonia para que possamos receber essa boa parte de Jesus? A gente pode falar que estão várias maneiras. Uma delas é fazer o culto do Evangelho no lar. Porque através do Evangelho no lar, nós estaremos trazendo Jesus para a nossa casa. Estaremos aprendendo com o Evangelho de Jesus para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Então essa sintonia é muito importante para a gente estar bem e receber os ensinamentos do Cristo. A gente fala que no mundo, quando a pessoa está andando com certas pessoas, a gente fala: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. No lado espiritual, a gente pode falar o seguinte: digas o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas. Ou seja, a gente tem que estar em boa sintonia, tem que estar com bons pensamentos, tem que estar com bons sentimentos, para que possamos receber as coisas boas que a vida tem para a gente e receber os evangelhos de Jesus. É claro que muitas vezes a gente está passando por dificuldade. Outro dia eu ouvi uma música, a letra dela achei muito interessante, que ela fala o seguinte: é bem assim a vida da gente. Tem coisa que não anda, e aquilo que anda funciona mal. É nessa hora que Jesus faz a diferença. É só sair da multidão para ele operar.
Abre a porta do milagre. Abre o céu para mim, Senhor. Minha alma está gritando, Efatá. Efatá, meus irmãos, é uma palavra que Jesus falou para o surdo mudo, né? Quando Jesus colocou a gira no seu ouvido e tirou e falou Efatá, que é abre-te, justamente para ele ouvir. Mas o interessante nessa passagem é o seguinte, é só sair da multidão para ele operar. Então, meus irmãos, nós temos que muitas vezes sair do mundo mesmo. Se a nossa vida está atribulada, se estamos com dificuldade, se estamos aí com muita ansiedade, vamos sair do mundo, vamos acalmar, vamos buscar o Evangelho, vamos buscar o estudo do Evangelho, vamos procurar uma igreja, vamos procurar um templo, vamos procurar um centro, vamos sair dessa sintonia. Então é muito importante a gente estar bem sintonizado para que possamos receber aí a boa parte que Jesus passou para Maria. O importante é a gente manter o foco naquilo que a gente acha que é essencial na nossa vida. Falando de música aqui, aquela música Deixa a vida me levar, a vida leva eu, só é bonita em roda de samba. Porque nós temos que ser os dirigentes da nossa vida. Nós temos que ter as rédeas de nossa vida. É isso que é importante. Então, nós devemos colocar foco naquilo que nós estamos querendo. Será que a minha vida do jeito que está boa? Será que eu não preciso mudar o foco da minha vida? Será que o que é importante na minha vida? Então, se a gente pegar, trazendo bem para os dias de hoje, quanto tempo que a gente perde no celular por dia, olhando quimeras, olhando coisas pequenas que não levam a gente a nada. De vez a gente está estudando, de vez a gente está assistindo, pois por que não um bom filme, um filme edificante, né? Fazendo outras coisas mais dignas do que ficar olhando celulares, do que ficar olhando muitas vezes a vida de outras pessoas. Então é essencial, meus irmãos, a gente olhar o que é o foco da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica preocupado muito em ter as coisas, fica preocupado em ter aquilo e ter outra coisa, e o importante para nós é ser. Jesus nos ensinou a sermos. É claro que nós estamos do mundo material, nós precisamos das coisas materiais. Nós temos que buscar o equilíbrio, né? Entre a vida espiritual e entre a vida material. Porque se nós estamos nesse mundo, é necessário também nós vivermos a coisa do mundo. Mas muitos de nós às vezes fazemos como se fôssemos aves capengas. O que acontece? A gente só bate a asa do lado material e a asa do lado espiritual fica caída. Então muitas vezes nós andamos em círculo em torno de nós mesmos. Nós não crescemos. Por quê? Falta o equilíbrio aí na vida material com a vida espiritual. Então é importante a gente observar essas coisas. Jesus também, no Evangelho de Mateus, nos fala uma passagem muito interessante que observai os pássaros do céu, que não colhem, não semeiam, não guardem seus celeiros, e meu Pai que está no céu provê as suas necessidades. Então, meus irmãos, Jesus está falando aí da ansiedade, né? Esse mal que a maioria das pessoas está sofrendo no dia a dia, nessa correria dos tempos modernos que estamos vivendo. Então é necessário muitas vezes a gente dar uma acalmada, né? Marta representa aí todos nós que ficamos com essa correria o dia inteiro, todos nós que muitas vezes deixamos de ficar um tempo com a família, de ficar um tempo com os amigos, para a correria do trabalho, querendo só ter, só ter, só ter. É necessário o trabalho? Com certeza é necessário. Mas é necessário também a gente olhar, dar uma acalmada na nossa vida espiritual. Marta ficava muito ocupada com os defazeres domésticos, mas naquele momento o importante era ouvir o Evangelho de Jesus. Naquele momento era importante ouvir os ensinamentos que Jesus trouxe para ela. A Federação Espírita Brasileira nos dá uma definição de sofrimento muito interessante. Ela fala o seguinte: frequentemente os nossos sofrimentos é devido à nossa ansiedade,
pois projetamos para o futuro situações que não acontecem como a gente acha que iria acontecer e na maioria das vezes nem chega a acontecer. Ou seja, nós sofremos por antecipação. Esse é o problema do ser humano. Nós sofremos por antecipação. Então, se a gente vai fazer uma prova, se a gente vai fazer uma entrevista de emprego, se a gente vai fazer uma viagem, daqui a 30, 60 dias, nós começamos a sofrer agora. O nosso cérebro não sabe que a coisa não está acontecendo. E nós julgamos para o nosso organismo sensações. Aí vem sudorese, vem calafrios, vem dor de barriga. Tudo porque nós estamos ansiosos. Então é necessário a gente buscar esse equilíbrio. É necessário a gente tentar achar essa boa parte na vida da gente. Então uma coisa muito importante, meus irmãos, é valorizarmos o dia de hoje. O dia de hoje é tão importante para nós que ele chama presente. Então todos os dias nós temos o presente, nós temos um livro com a página branca aberta para a gente escrever a nossa vida, a nossa história de vida. Então, gente, está em nossas mãos a gente fazer aquilo que nós achamos importante para colocar em prática aí o Evangelho de Jesus. Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva uma passagem muito interessante que ele fala o seguinte: quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais será roubado. Então, meus irmãos, nós temos que entender que tudo aquilo que a gente ganhar, tudo aquilo que a gente receber do Evangelho de Jesus, não será tirado da gente. Nós iremos levar para a nossa vida, nós iremos levar para todos os momentos da nossa vida, inclusive depois do nosso desencarne. Então é muito importante nós identificarmos na nossa vida o que é importante para mim, o que faz sentido. Será que eu estou colocando em prática o Evangelho de Jesus? Ou será que eu estou só buscando o meu desenvolvimento material e esquecendo da minha vida espiritual, que é muito importante para a gente também? Tudo que eu angariar para a minha vida espiritual, eu levarei comigo. Tudo que eu angariar para a minha vida material irá ficar aqui na Terra após o meu desencarne. Então, meus irmãos, com esse estudo de hoje, a gente quer demonstrar que é muito importante a gente trabalhar, a gente ganhar o nosso sustento dia a dia. Nós entendemos que para o trabalho não é só o trabalho remunerado, mas toda ocupação útil é trabalho. Então todo mundo que tem algum tipo de ocupação, ele está trabalhando. Isso é muito importante a gente lembrar também. É claro que nós precisamos do trabalho, mas não podemos deixar a boa parte de lado. A boa parte é a vivência do Evangelho de Jesus na nossa vida. E para que nós possamos ter essa boa parte, é necessário nós procurarmos o ambiente onde essa boa parte é falada, onde essa boa parte é distribuída. É para isso que servem as religiões, para mostrar o caminho, para mostrar a boa parte para todos nós. E com certeza, a gente ouvindo essa boa parte, a gente colocando essa boa parte em prática no nosso dia a dia, nós iremos aí arrecadar para a nossa alma muitos tesouros espirituais. Que Jesus possa sempre nos amparar, nos proteger, hoje, agora e sempre. Fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.